Quando eu podo, eu vou forçar a planta, né, a formar os ramos laterais, as brotações. Só que para ela ter, né, um efeito de ramos produtivos, ou seja, aquele que vai sair flor e fruto, eu tenho que ter o que? Antes disso, pensar na nutrição. Lembra que eu falei que o nitrogênio ele é responsável pela massa verde. As brotações laterais são o que? Massa verde. Para eu poder ter um sucesso dessas brotações e, consequentemente, segurar frutos e fazer com aqueles botãozinhos floral que sair consiga se fertilizar, eu tenho que ter o quê? Uma boa nutrição na pré-florada. Isso é fundamental. Então, o que eu sempre falo para os agricultores? Vai fazer um manejo de poda? Então vamos pensar então no que ela vai comer depois que eu cortei os ramos. Quando eu cortei os ramos, o que eu vou fazer? Ela vai ter condições de formar esses ramos laterais pela brotação e quando sair a florada e depois a frutificação, eles vão conseguir manter a minha produção? Eu tenho que pensar nisso. Então, no seu agrônomo, né, de confiança, vocês com a mão de análise de solo na mão, juntos vão definir o que a cultura precisa ter de nutrição no solo para que ela consiga suportar toda essa demanda de energia, porque vou ter que ter energia para formar brotação, para crescimento de ramos, para formação dos botões florais, para manter esses botões sem que ele seja abortado por motivo de desnutrição, porque isso acontece. As plantas, quando elas percebem que não tem capacidade de manter um fruto, ela vai fazer o quê? Abortar ou jogar fora. Porque para a planta, se ela conseguir formar um fruto perfeito e que esse fruto tenha sementes perfeitas para poder germinar quando cair ao solo, é o suficiente. Porque ela quer o quê? Perpetuação da espécie. É um instinto primitivo de qualquer ser vivo que anda sobre o solo do nosso planeta. Todos querem perpetuar sua espécie. E as plantas não são diferentes. Então, se vocês querem ter mais de um fruto perfeito, então vamos dar condição para essa planta segurar esse fruto até o final, chegando no ponto exato de colheita para vocês retirar e comercializar. Só que para isso não tem mágica. Se você não der condições para que ela tenha energia, ela não vai te responder na altura que vocês querem. E com todas essas podas que eu falei, então a gente já está tomando conta da parte sanitária, tá? Que no caso é pragas e doenças. Nos ramos ladrões, que é aqueles ramos que não vão produzir, só vai ficar fazendo sombra, 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 sombra e não faz porcaria nenhuma. Isso já é energia que já estão tirando daquilo que poderia estar formando um fruto perfeito para vender. E esse fruto perfeito é o que a planta vai produzir por vocês estarem trabalhando com ela e para ela, né? Então esse ponto é muito importante. Aí tem outro ponto que muitas pessoas perguntam, Érica, qual é o melhor período para poda? Existe aí muitas pessoas que falam, não pode podar em meses que tenha R. Isso é muito antigo, mas muito antigo. É lá dos produtores, aqueles primeiros que começaram a trabalhar com fruticultura em grande escala. Só que hoje a gente sabe que muitas vezes a gente tem que respeitar a fisiologia da planta, os comportamentos de cada espécie ou de grupos. Por exemplo, frutíferas de clima tropical, geralmente ela não floresce e não tem flor no frio, no inverno. E para não ficar com aquele negócio, ai que dor no coração de podar, um ramo cheinho de flor, que já vi muitos agricultores que não praticam a poda porque o lado emocional fala mais alto. Ai, que dó, olha só, a bichinha tá carregada de flor,
E eu vou ter que podar só porque esse mês não tem R? Um monte de gente fala. Eu entendo isso. Só que ao mesmo tempo a gente tem que pôr e começar a raciocinar. O que você quer da sua planta? Então esse é um ponto. E as frutas tropicais, por comportamento de não se dar muito bem na estação fria, ela não forma flor nesse período. Então vocês podem estar podando no período do frio, no inverno. Só que lembrando, lá atrás, uns 2 meses antes, você fez uma adubação parcelado, né? Porque a planta não come uma vez só. Ela come todos os dias. Só que uma frutífera, como é mais lento o seu desenvolvimento, ela come devagar. Então, adubar a cada 2 meses no ano, né? 2 em 2, em 2, em 2 meses, é o suficiente. Que nem a gente precisa comer o quê? Pelo menos ter 2 refeições no dia, para nos mantermos. Pra gente não ficar sentindo aquela fominha, aquele vazio aqui dentro. As plantas, como no caso das frutas, com um metabolismo mais lento, ela precisa comer no intervalo de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Vai depender da forma que vocês têm de manejo. Geralmente, o tempo de adubação parcelada, eu levo em consideração a capacidade do agricultor ou agricultora fazer isso lá na roça. Porque muitas vezes 2 meses é muito próximo uma adubação e às vezes não dá tempo. Então eu falo, olha, Érica, eu não tenho mão de obra, eu preciso contratar gente. Fazer a adubação cada 2 meses é muito pesado para mim. Aí eu estendo um pouco mais. Mas eu não posso deixar de dar. Não posso deixar de dar nenhum nutriente para a planta. Então eu podei no inverno, antes do inverno, ou logo que começa a diminuir as temperaturas devagarzinho lá atrás, eu já entrei com nutrição. Já nos climas temperados, que são geralmente aqueles que são cítricas, né, lixia e etc., tem algumas plantas com essas características que ela faz o quê? Ela não precisa necessariamente esperar o calor chegar. Mas o ideal é essas plantas com caroço, que a gente chama planta de caroço, que são aquelas que o caroço é único lá dentro, grande. É o pêssego, né? A ameixa, a néspera. Essas vocês têm que esperar esquentar para poder podar, porque daí você poda ela, ela entrou em dormência no frio, guardou toda a energia, tanto é que ela derruba todas as folhas, ela fica peladinha, parece que morreu a planta. Perdi. Não, vocês não perderam. Ela simplesmente solta porque é um comportamento natural delas. Frio, soltou as folhas, esquentou, você poda e buf, dá aquela explosão de quê? De brotações. Então vocês também têm que pensar nesse caso. Além disso, tem as estações da lua. Na minguante, né? Na parte de minguante, que ela está diminuindo até a nova, lua minguante para nova, é onde a gravidade, com o efeito da lua sobre a terra, faz com que a maior concentração de seiva esteja próximo ao solo. Então, a poda é recomendada se vocês não querem que ela brote. Então, é uma opção de vocês fazerem poda de limpeza nas luas minguante nova ou nova minguante, mas geralmente é minguante para nova. Então, quando ela tá lá na minguante, ali vai concentrar. E aí vai ficar o quê? Um período sem a lua, que é onde tá, ela diminuiu já e tá ali naquele momento que vai começar a sair a nova. Quando começar a sair a nova, nessa transição, a cheia é o ápice do momento de que fazer a poda, na qual você quer forçar a brotação. Minguante é quando você não quer que brote, e a cheia é aquela que você quer que brote, que venha novamente as folhas, que saia as primeiras brotações. Lembrando, minguante eu corto, poda de limpeza, porque não quero que ela brote e volte de novo. Cheia
é o momento que eu quero podar, mas como a seiva está na parte superior, onde está a copa, ela vai estourar a brotação. Pense muito bem. Então, esses pontos também interferem. Parece bobagem, mas funciona, porque é o efeito gravitacional da Lua na Terra.